Fala família, muito boa tarde. Estamos aqui para mais um Fundamental Podcast. Graças a Deus, nós estamos no nosso 8º podcast. É uma bênção, é um privilégio estar aqui nessa mesa com vários homens de Deus que já passaram por aqui, né, que vão passar ainda. Eu quero agradecer muito a Jedi Rio Vermelho Produções, que está aqui com a gente. Minha esposa maravilhosa, te amo, meu amor. É Ó o isso. Kleber que cede para nós o espaço. Hoje eu não tenho meu parceiro aqui, o Lucas, nem o pastor Rodolfo, mas hoje nós temos um homem de Deus aqui que a gente já estava conversando um pouco antes. Tive o privilégio de conhecer uns anos atrás, mas agora a gente vai conhecer, se aprofundar um pouco mais na história dele. Adriel, seja bem-vindo a essa mesa. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Nós estamos aqui no oitavo podcast nosso. E é um prazer ter você aqui junto com a gente, mano, nessa mesa. Já compartilhei com você aqui um pouquinho do propósito do que é o Fundamentos, né? Mas, além disso, o nome, ele surgiu por quê? Porque nós queremos fundamentar a nossa geração. Fundamentar ele nas escrituras, fundamentar na palavra. E é justamente isso que vocês estão fazendo, né? O trabalho da Assembleia de Deus com juventude, com jovens, com a mocidade. Ele é muito bonito, ele é muito top. Mais de 3.500 jovens, né? Sim. De 11 a 17, Aí a juventude vai até casar. A adolescência até os 17 anos, 11 meses e top demais. 30 dias. Mas é o seguinte, aqui nós iniciamos sempre conversando um pouco do testemunho da pessoa, né? Aonde que Deus tocou em você na, na sua história de vida, né? Quem que é o Adriel, de onde que veio, né? Por que que você se engajou nessa caminhada. E conta um pouquinho da sua vida, da sua história, de como que o Senhor trabalhou em você para que você pudesse ajudar nesse processo, né? No trabalho, na construção do reino. Excelente, Felipe. Primeiro agradecer o privilégio de estar aqui, o convite feito a nós. Fiquei muito honrado. Um dia subi um vídeo, acho que foi no Instagram, e eu vi Fundamentos e curti o teu vídeo. Aí eu dei uma olhada rápida assim no perfil, falei, nossa, que bacana, uma página dessa, né, me curtindo, tô achando que o meu vídeo tá tendo algum valor. E aí passou um tempo, tu entrou em contato, na hora eu não me aprofundei na página do Insta, e aí quando tu entrou em contato eu comecei a acompanhar, né, conhecer um pouquinho do projeto, acompanhei inclusive já alguns materiais no YouTube também, e para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse espaço reservado. Mandar um grande abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando essa transmissão, estão acompanhando aí a live. Alguns amigos lá da Bolívia, na hora que eu postei no Aê! status aí, alguns hermanos estão nos acompanhando. Perdão não falar aqui espanhol, mas nós vamos aqui conversando. Um grande abraço para minha família também, minha esposa Mônica, a minha mãe, o meu pai, minha irmã estão acompanhando essa live. Enfim, eu espero que possamos ter aqui um espaço de muito proveito e seja edificante para a tua vida. Felipe, falar de mim é um negócio difícil, cara. Apesar que tem um memezinho que eu gosto muito que diz assim: se forem falar mal de mim, me chame. Sei coisas terríveis ao meu respeito. Essa é É, boa. conheço coisas terríveis ao meu respeito. Porém, apesar de mim mesmo, né, apesar de nós mesmos, nós temos assim essa graça de Deus de termos sido alcançados por Ele. Eu tive um privilégio de crescer em um ambiente onde os meus pais já serviam ao Senhor. Então, meu pai já convertido, a minha mãe também, sou filho primogênito. Até costuma-se dizer, né? Eu nasci em uma sexta-feira, dia de culto de ensino, mas ao domingo eu já estava na igreja. Aí meu pai fala assim: depois que tu foi pela primeira vez ao culto, você não parou mais de ir. E na verdade é essa. Quem me conhece sabe que se quiser se esconder de mim, vá até a minha casa. Se quer me achar, vá até a igreja. É que tu me encontra. É,
Então nós tivemos ali as primeiras experiências foi dentro de casa, a ouvir falar de Deus. A escola bíblica dominical, para mim, sempre foi algo que muito me agregou. Eu era o tipo de criança, Felipe, que chegava domingo, tinha dificuldade para acordar, como toda criança normal, acordar cedo, de segunda a sexta. Mas no domingo, eu era talvez o primeiro ou um dos primeiros em casa a levantar para ir para a escola dominical. A minha maior chateação, minha maior decepção é se de repente falasse assim: esse domingo não vai ter escola dominical. Então, um episódio que não é tão engraçado, mas hoje a gente ri porque já passou o seu tempo. Certa feita, meu pai iria sair fazer um passeio com a minha mãe, iriam no Pontal do Areia. E eu e minha irmã não fomos, e era muito difícil meus pais irem para algum ambiente que nós não iríamos. Sempre onde meus pais estavam, nós estávamos. Só que meu pai iria no domingo pela manhã fazer pamonha, e eu falei: não dá, domingo de manhã tem escola dominical, pai. Nosso compromisso é com a escola dominical. Eu e minha irmã, nós sempre brigávamos ali na frequência, tinha aqueles prêmios de escola dominical, tal, o aluno mais assíduo. A gente estava sempre em primeiro ou segundo ali, era raro ter alguma falta. Eu falei: eu não vou faltar, vou ficar, pedir permissão para meus pais. Meus pais deixou um pouco de relutância, ficamos com o propósito de participar da escola bíblica dominical. Naquela madrugada, faleceu em nossa congregação uma senhora, já de idade, e suspendeu a escola dominical por conta do falecimento dessa senhora. Na minha cabeça de criança, a primeira coisa que eu pensei foi: tanto dia para a irmã morrer no dia da escola dominical. Poxa vida! Não foi assim por querer ser insensível, mas foi o apetite, né? O desejo de estar na escola dominical e a incompreensão mesmo de uma criança. Só para você entender o nível de como fomos criados neste ambiente de EBD, igreja. Mas eu digo que o meu encontro com Deus mesmo foi na fase da adolescência. Porque chega na adolescência nós temos sempre questão de começar a se achar perdido, não sou valorizado, vem uma timidez. Eu era desinibido na infância, tinha oportunidade. Eu me lembro na igreja, congregação do Itamaraty, os mais antigos vai se lembrar, tinha um púlpito verde lá, colocava uma cadeira, eu subia em cima da cadeira para poder falar alguma coisa. Eu não sabia ler ainda, então eu memorizava os versículos. E uma vez memorizados os versículos, eu explicava aquilo que Deus colocou no meu coração, sem nenhuma inibição, nenhum constrangimento. Chegou na adolescência, se me falasse assim: olha, tu vai receber uma oportunidade. Não, vou ficar com vergonha, né? Não vou ter coragem de fazer isso. Mas foi nesta fase que Deus confirmou algumas promessas. Me lembro em uma manhã muito especial, uma manhã... Na Assembleia de Deus nós chamávamos de manhã pentecostal, chamamos ainda, né? Quando tinha os trabalhos setorizados, manhã pentecostal. Em uma manhã pentecostal, saudoso pastor Eli Alves, ele estava ministrando a palavra do Senhor. E ele fez um apelo também para aqueles que estavam dentro da igreja, mas estavam se sentindo afastados. Tinha um chamado, pessoas que já eram batizadas com o Espírito Santo, mas não recebiam o renovo por constrangimento, por achar que não era merecedor da graça de Deus. E aquilo chegou ao meu coração, eu precisava daquela palavra. E eu me lembro de ter ido até a frente, fazendo um novo compromisso com Deus, mesmo tendo sido criado dentro da igreja, mas eu fiz um compromisso com o Senhor Deus. E aquela manhã para mim foi uma manhã muito forte. O que me traz à memória é que ele disse: abrace a pessoa que está ao seu lado, e nós iremos orar. E daquela oração, quando eu me senti mesmo assim no meu ambiente, já havia terminado a oração e nós estávamos lá, um grupo de adolescentes chorando, sendo renovados, falando com Deus. E a partir daquilo ali, Felipe, eu entendi que, cara, eu nasci para ser crente mesmo. Não vai dar certo. E eu costumo dizer que eu não presto para mais nada, eu só presto para ser crente mesmo. Quando os meus pais escolheram o meu nome, Adriel, fui descobrir depois, né? É um nome bíblico. A história não é muito bonita, porque eu perco 5 filhos enforcados. Depois tu lê, Samuel. Mas eu não conto essa parte. Eu conto a parte que eu sou genro de Saul, cunhado de Davi, rei Davi e tal. Essa parte fica melhor.
Mas Adriel significa Assembleia Divina ou Assembleia de Deus, né? Essa terminação El no hebraico sempre aponta para Deus. E aí eu falei, cara, meu nome significa Assembleia de Deus. Então eu não presto para mais nada mesmo. Eu tenho que ser crente e vou ter que ser da Assembleia de Deus. O meu nome carrega isso. Eu tenho que ser crente da Assembleia. Não vai ter outra porta. Então, assim, crescemos neste ambiente e aos 14 anos eu tive minha primeira oportunidade de exercer um trabalho dentro da igreja. Um trabalho de tesouraria do grupo de jovens. O pastor, na época, quando nos colocou, eu fiquei pensando, nossa, mas eu tenho só 14 anos. E eu perguntei para ele, eu lembro até hoje, perguntei, o que um tesoureiro faz? E ele disse assim, olha, um tesoureiro cuida do dinheiro. Eu falei, quando não tem dinheiro? Caixa de jovens, né? Eu falei, quando não tem dinheiro? Porque não vai ter dinheiro esse caixa. Falou, vai atrás, faz promoção, vende cantina. Nós vamos te ajudar. Nós vamos começar com uma promoção de pamonha. E eu lembro, Felipe, foi a primeira promoção que eu comecei a vender e eu descobri um talento meu, inclusive, para venda. Porque eu sozinho vendi 200 pamonhas na época. Na época que pamonha era R$2, né? Faz tempo. O preço da pamonha hoje já está bem faturado. Mas eu sozinho vendi 200 pamonhas. E aquilo para mim, eu fiquei assim, cara, que massa. Eu não estava pensando assim na venda da pamonha ou no dinheiro. Mas o que vinha no meu coração era... eu estou fazendo algo para o reino de Deus, porque isso aqui vai para a nossa festividade, isso aqui vai para as nossas atividades da igreja. Se isso é fazer a obra de Deus, eu quero fazer mais. Já quero a próxima promoção. Eu quero que mais pessoas vendam como eu vendi, quero motivar os outros jovens também a se engajar. E aí eu digo que, ministerialmente, a minha experiência começa assim, aos 14 anos. Aos 16 anos... um superintendente de escola dominical, eu sempre continuei assíduo à escola dominical, ele teve a visão de que eu poderia ajudar sendo professor da escola dominical. Eu disse, amigo, se o senhor confia na minha pessoa, seria para dar aula para os jovens. Eu topo o desafio. Eu sempre fui assim, meio destemido. A pessoa me chama, bora. Igual o podcast, bora. Depois que eu penso, por que eu falei que eu vou? Por que eu fiz isso comigo Vou ter que mesmo? ralar agora. Por que eu me coloquei nessa situação? Mas topei o desafio e aí Deus usou o pastor na época, que era o dirigente da congregação, de uma maneira muito especial. Falei assim, mas um menino de 16 anos vai dar aula para os jovens? Não é assim não. Primeiro ele vai dar aula para os adultos. Se ele passar no teste com os adultos aqui dentro, aí a gente autoriza ele a dar aula para os jovens. Bom, se dar aula para os jovens já era muita coisa, dar aula para os adultos, obreiros ali que já ensinavam, que estariam para poder me avaliar, rapaz, foi um desespero. Mas eu me lembro até hoje, a lição de número 4, Despenseiro dos Mistérios de Deus. Eu estudei muito para dar aquela aula. E eu digo assim, com sinceridade, hoje, com o meu olhar de hoje para lá, deve ter sido a pior aula que eu já dei. Porque minha primeira experiência muito nervoso, muito trêmulo. Mas se considerar que eu tinha 16 anos de idade e tive a coragem de agarrar a primeira oportunidade, eu já digo que não foi tão ruim. Mas foi a primeira experiência. E eu guardo isso muito comigo hoje. É uma das coisas, inclusive, que eu tenho comigo. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu digo para os nossos companheiros de liderança. Seja a primeira pessoa da oportunidade. Eu lembro, Felipe, com muito carinho, quem foi o primeiro pastor que me convidou para pregar. Quem foi o primeiro superintendente que me deu a primeira oportunidade para dar aula. Os lugares onde eu já passei esse ano, alguns eu nem lembro. Não está na minha memória rápida. Eu preciso parar, pensar, fulano. Mas o primeiro a gente jamais esquece. E na minha vida eu tenho tentado isso. Eu sempre olho para os nossos adolescentes, olho para os jovens e eu brigo para ser o primeiro a acreditar nele, o primeiro a dar oportunidade. Não, cara, você consegue, você vai conseguir trazer uma palavra, você vai conseguir contar seu testemunho, você vai se dar bem. Eu quero ser o primeiro a investir, porque eu tive pessoas na minha vida, fora do meu núcleo familiar,
Minha família sempre investiu em mim, sem dúvida nenhuma, mas fora do meu núcleo familiar, eu tive pessoas que teve a coragem de olhar para mim e dizer assim: vou dar a primeira chance, a primeira oportunidade. Porque assim, a segunda, terceira, quarta oportunidade é fácil, seu nome já é Já conhecido, tá. as pessoas já sabem que você dá conta. Agora, o primeiro convite, a pessoa tem um alto risco, o nome dela tá junto, né? É. E se esse menino não falar nada? Mas isso que eu ia perguntar, por exemplo, e se acontecer um erro, né? E se esse adolescente errar? Exatamente. Então, assim, o que eu trabalho hoje? Na minha mente, como adolescente, se eu dou a primeira oportunidade, se errar, tudo bem. A gente, com um pouco mais de experiência, erra. De vez em quando, a gente dá umas bolas fora, quando vê, já foi, escapou. Mas aí qual que é o meu papel? E eu tive essa experiência uma vez, muito sensível. A primeira oportunidade de um adolescente, né, porque ele estava com uns 16, 15 anos, dirigiu um culto num domingo à noite. O culto onde a igreja está mais cheia, né? Todo mundo está com a sua agenda mais livre. Era um trabalho com a mocidade. Falei, tu vai dirigir o culto. É sua oportunidade. Quando chegou na hora, Felipe, o sapato dele estava rasgado. Furou a sola. E ele, naquele constrangimento, tentamos ligar para os pais que não tinham chegado ainda. Ele chegou mais cedo, eu combinei com ele. Chega às 18h30 para você sentir aqui como que é o ambiente do púlpito, da plataforma. Vou conversar com você, eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, ele vai ficar muito nervoso, ele não vai dar conta de dirigir o culto com o sapato rasgado. Sem falar que ele pode tropeçar, de repente essa sola dá um negócio ali, ele tropeça, vai ficar marcado na mente dele, o pior dia da vida dele foi este culto. E talvez até ele desista da igreja, talvez o inimigo até coloque na mente dele que não vale a pena, riram dele. Então fez o que qualquer um líder faria, Felipe. Tu calça quanto? Eu calço 40. Cara, eu também calço 40, 41. Me dá teu sapato. Eu troquei de sapato com ele. Falei, tu vai dirigir o culto e tu vai dirigir com o meu sapato. Mas o senhor vai ficar com o sapato rasgado? Vou ficar com o seu sapato rasgado. Inclusive, uma pessoa depois chegou, me viu com o sapato rasgado, porque eu estava de joelho, e riu, cutucou e falou assim, irmão, tá precisando de comprar um sapato novo. Meio que aquele negócio assim de tirar um sarro. Fiquei quieto. Falei, tudo bem, Eu sei o que pode rir de aconteceu. mim. Eu não quero que ria de quem está debaixo da minha liderança. Eu estou protegendo ele. Tudo bem. E deu certo. Ele dirigiu o culto, foi a primeira experiência. Se eu falar que ele não ficou nervoso, eu estou mentindo. Mas assim, um trauma que ele poderia ter de estar com o sapato rasgado, ter tropeçado, ou ouvido alguém falar mal, ou rido, caçoado por conta daquilo, foi como líder, eu preciso poupar esse garoto disso. Me dá teu sapato, eu uso teu sapato, tu usa o meu. Então são algumas lições que a vida vai nos ensinando e que a gente vai aprendendo a estar esperto para isso. Pode ser que alguém erre, mas se errar como líder, a responsabilidade é minha, fui eu que te chamei. E até é dessa forma que eu encaro também. Quando alguém me convida para algo que eu nunca fiz, tipo esse bate-papo, a culpa é tua, tu que me chamou. A minha esposa fala assim, mas você vai? Eu falo, amor, quem me chamou foi eles. Eles que são responsáveis. Eu vou, estou encarando o desafio. Então, são experiências que a gente vai tendo, né, ao longo da vida, que vai nos formando para isso. Então, os 16 anos, Felipe, foi assim, onde comecei a... E eu encontrei, em dar aula na escola dominical, eu encontrei o meu lugar. Falei, cara, esse negócio é top. Eu Gostei. gostei. Eu gosto de dar aula. Eu acho que isso aqui pode ser algo a investir. Só que a visão que eu tinha na época para a formação acadêmica era uma ideia assim, curso de direito. E aí, vou ser bem franco contigo, quem conhece minha história sabe dessa minha franqueza, já disse isso. Minha intenção era o quê? Ganhar dinheiro.
E como professor, dá algo que a gente sabe que Fora não da dá. realidade. Tá fora da realidade. E todo jovem, ele tem essa ambição. Quero ganhar dinheiro, quero ser próspero, quero ter minha casa própria, meu carro, casar, ter a minha família. Então, o que eu pensei? Qual que foi o meu cálculo? Eu vou investir no curso de Direito. Ainda mais que eu vi, eu fui numa visita a uma instituição e eu vi os professores andando de terno e eu sempre fui apaixonado por roupa social. Eu falei assim, mas eles têm que andar sempre assim? Ah, não, esses cara só andam assim. Eu falei, então eu quero ser esses caras. Porque ser obrigado a andar de social, que massa! Achava super chique, né? Acho até hoje, na verdade. Pena que o nosso clima Não rondonaupolitano deixa, não nos né? favorece. Não nos favorece. Se favorecesse, eu teria o maior prazer de andar de blazer o dia todo, camisa social. Meu Só que Deus. Rondonópolis não favorece. E aí eu falei, vou fazer o curso de Direito. Qual que é a intenção? Passar em um concurso, no mínimo promotor, quem sabe um magistrado, ganhar dinheiro. A meta. Eu precisei de mudar de cidade. Na metade do curso, 2 anos e meio, mudei de cidade. Não continuei o curso de Direito porque em Campo Novo do Parecis não tinha o curso de Direito. Você foi lá por família ou pela igreja? Trabalho. Fui a trabalho. Eu tive uma oportunidade ímpar na época. Fui trabalhar no Instituto Federal em Campo Novo do Parecis. Cheguei lá com 19 anos de idade. Eu não sabia nada da cidade. Não sabia que existia Campo Novo. Até a oportunidade de ser chamado. Como o concurso era com vaga para o estado, havia a oportunidade de escolher Campo Novo, Juína, Confresa. Para Confresa eu já havia estudado a cidade, que eu tinha feito o concurso do INSS para lá. Falei, não, Confresa não. Na época não tinha nem asfalto para chegar até lá. Nossa. Estou falando 2010, 2011. Juína, fiz um cálculo muito distante, 1.000 quilômetros de Rondonópolis. Campo Novo, só 700. Nas 3 realidades, era o mais perto. Falei, vida nova, Campo Novo do Parecis. E aí, Felipe, um detalhe também. Eu reconheço, sou novo. Acabei de completar 31 anos agora, em dezembro. Só que eu fiz escolhas na minha vida. Eu tive a oportunidade de ser chamado em 2 concursos, um federal e um municipal. Hoje estou no ministério, totalmente para a igreja. Só que, na minha adolescência, na minha juventude, eu fiz escolhas do que eu queria. Eu já tinha uma visão na minha vida. Meus pais concursados. O caminho é o concurso. É o exemplo que você tem de casa. Meus pais tinham graduação, já tinham sua formação. Qual que era o exemplo que eles me deram? Preciso investir em graduação. Vou estudar. O caminho é esse. E aí o que eu pensava naquele momento da adolescência? Estudar. Nós tínhamos uma disputa saudável na escola Domingos Aparecido dos Santos. Estudei lá, sempre estudei em escola pública. Vim estudar em escola particular na faculdade. Mas quando estudávamos lá, nós tínhamos aquele negócio de o melhor aluno, aluno destaque, primeiro, segundo e terceiro lugar. Olha, eu disputava com Paulinha, se assistirem hoje. A Paulinha, hoje nem posso falar mais Paulinha, ela é doutora Paula, formada em Medicina e Direito. Karen e Leonardo. Nós tínhamos uma disputa saudável entre nós 4, pelas 3 posições. Isso nós estudando junto desde o primeiro até o terceiro ano. Mas tinha uma que eu sempre ganhava. Ganhei, não lembro qual ano, acho que foi no segundo ano, fui o aluno de destaque, primeiro lugar. O resto eu fiquei brigando segundo e terceiro lugar. Mas um lugar onde eu ganhava era na biblioteca. Como um aluno que mais lia livro da biblioteca, pegava livro emprestado. E eu sou bem eclético nas leituras. Você gosta de ler? Gosto. Gosto. Senhor dos Anéis, conhece, né? Senhor dos Anéis eu nunca li, mas você conhece sim, o volume da obra. Eu li aquele livro praticamente em 72 horas. Eu peguei o livro na sexta-feira, de manhã, eu devolvi na segunda-feira, de manhã. Eu devorei o final de semana. Eu queria saber o que ia acontecer com o Hobbit, como que ia ser o final daquela história. E assim, a minha cultura de criação
sempre na Assembleia de Deus, e alguém fala assim, nossa, mas que vida chata, né? Porque você não tinha televisão, você não podia assistir televisão. Cara, o que pra mim seria televisão com a minha imaginação com os livros? Meu negócio era livro. E eu até dou graças a Deus, assim, minha geração foi tolhida, nossa geração, né, foi tolhida de muitas coisas da tecnologia, mas ao mesmo tempo nos deu também grandes benefícios. Isso que não me distraía porque não existia. Meu primeiro celular eu ganhei herança já do meu avô, herança viva, né? Graças a Deus, meu avô tá vivo até hoje. Era um Nokia, daquele que falava a hora. São 7 horas e 30 minutos. O SMS, você tinha que apertar 3 vezes a mesma tecla. Exato. As crianças de hoje não sabem o que é isso. Pesquisa depois no Google para você saber o que é isso. Jogo da cobrinha e o do pintinho, que atirava. Era o que tinha. Isso eu ganhei aos 17 anos. Estava terminando o terceiro ano, ganhei no terceiro trimestre como prêmio de recompensa porque já tinha fechado o ano no terceiro trimestre, no terceiro bimestre. Então, assim, eu sempre li muito, devorei, estudei. Então, hoje, às vezes alguém olha assim, nossa, mas por que o Adriel? Bom, primeiro porque Deus quis, né? Marcos capítulo 2 diz assim, e o Senhor chamou a quem Ele quis. Então, até deixar essa mensagem para quem nos ouve, primeira coisa é chamado, só que segundo é preparo. Não dá para você pedir chuva, Deus manda chuva e sair sem o guarda-chuva. Porque Deus vai mandar chuva e tu vai tomar um banho de água fria, pode ficar resfriado, não vai ser nada saudável. Então se você pede a Deus chuva, qual que é o seu trabalho? Sair de casa com o guarda-chuva. Eu pedi a Deus que me prosperasse, que me abençoasse. Qual era o meu trabalho? Ler. Alguém já escreveu. A parte mais difícil é escrever. A parte mais fácil é ler e interpretar. Difícil é ter a ideia, escrever, colocar, levar lá para a editora, imprimir. Cara, depois você só precisa ler. Ler e entender o que está escrito. Então, eu fazia isso. Aí comecei essa jornada. Eu brinco com a turma falando que eu estou hoje na 6ª faculdade. Mas somente uma concluída e 2 em andamento. Vou concluí-las. Só para a gente ganhar tempo nessa parte, passei pelo curso de Direito para ganhar dinheiro. Não terminei. Fui para o curso de Recursos Humanos. Reprovei por falta, porque era uma vez por semana e a tecnologia EAD. Aos 19 anos de idade, eu odiei a tecnologia EAD. Hoje eu sobrevivo, dou aula em um curso EAD. Mas aos 19 anos de idade, eu tinha acabado de sair de um ambiente onde eu ia para a sala de aula, nós tínhamos professores juristas, você debatia, você questionava o professor, você buscava exaurir tudo. De repente, Felipe me coloca de frente para uma parede, para poder ver um professor falando da parede. Eu não gostei daquilo, não batia. Então eu lembro que as aulas eram sexta-feira à noite. E sexta-feira à noite tinha um irmão que fazia visita no abrigo, onde ficava pernoitado ali os andarilhos. O que eu fazia? Ir para a faculdade, ir para o abrigo. Vou para o abrigo. Eu não vou ficar... Eu posso falar de Jesus, lá a gente canta, conversa, conhece história, tanta história fantástica, fabulosas. Infelizmente, pessoas que um dia grandes empresários, professores, mestres, já encontrei doutores nas ruas e estavam lá, numa condição, infelizmente, infeliz nesse momento, uma condição de rua, uma condição de vícios, uma condição do próprio cara olhar para si sem encontrar pastores, nessa triste situação. Você falar já assim, encontrou pastores? já encontrei pastores. Falar, meu filho, não sai desse caminho. Não sai. Por nenhum segundo saia desse caminho. Porque eu estava neste caminho. E um dia eu saí. Eu já conduzi pessoas, eu já pastorei pessoas. E hoje eu não tenho coragem. Aí você orava ali e tal, tentava trazer uma luz de esperança, mas é uma batalha muito sofrida para quem está na condição de rua. É muito difícil para você de fato resgatar. Sim. Se não conseguir encontrar a família, não tiver uma rede de apoio para abraçar. Mas ali já foi também alguns indícios daquilo que arde muito em meu coração, porque eu tinha uma escolha:
olhar para a parede, o professor dando aula, ou fazer algo que me fazia sentir bem, me fazia sentir vivo, e participante do reino. Eu não tinha dúvida, eu ia para o abrigo. Então, e aí os alunos, os companheiros ficavam chateados que no dia da prova eu ia para a prova. E eu tirava a nota boa, porque eu estudava os livros em casa, só que eu não ia para aula. Eu falei, mas como que você consegue tirar a nota? Eu falei, mas porque eu li o livro, o professor fala o que está no livro. A questão é de interpretar, eu interpreto a questão e está tudo bem. Só que as minhas faltas, a instituição na época, ela trazia reprovação, caso você não tivesse, na aula presencial. Aula presencial, assim, física para assistir. Uma vez na semana. Uma vez na semana. E eu consegui reprovar em 2 semestres. Era um curso de apenas, se não me engano, era um ano e 6 meses na época, o curso de gestão em RH, ou era 2 anos, algo assim. E eu, em um ano de curso, eu já tinha conseguido reprovar de falta. Voltei para Rondonópolis e fiz um Enem. Na escolha do curso, eu falei, vou fazer economia. Quero fazer economia para descobrir como investir na bolsa e ganhar dinheiro. O RH. ainda permanecia. O RH. Para que eu estava fazendo RH? Não, só para ter diploma e ter aumento no salário, ganhar dinheiro. Então eu vim fazer economia na época era o FMT. Eu descobri muito rápido que não ia dar para ganhar dinheiro fazendo economia na UFMT. Em 2015 veio a greve. Uma das maiores greves que nós tivemos em nosso Brasil. A UF parou e eu fui para São Paulo. Eu tive uma oportunidade naquele ano de ir em uma conferência nacional de escola dominical, que a CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, faz a cada 2 anos. Ali eu conheci uma mulher chamada Marlene Lefevre, uma norte-americana, e ela trouxe uma palestra. Estilos de aprendizagem na educação cristã. Ela ganhou minha atenção logo de imediato, porque com o intérprete, aí você já fica naquela dinâmica, né? Uma pessoa falando inglês, outra falando em português. E eu, ouvindo ela falando sobre estilo de aprendizagem, eu falei, caramba, como assim? Se eu descobrir como a pessoa aprende, eu posso potencializar aquilo que eu entrego a ela? E dentro da educação cristã, qual será que é a formação dessa mulher? Fui ver o currículo dela. E aí eu descubro que eu tinha um livro dela em casa e não tinha lido esse livro ainda. Um livro dessa grossura. Estilo de aprendizagem, umas 300 páginas. Fui pesquisar o currículo dela, pedagoga. Só que eu tinha um preconceito formado em minha mente. Que pedagogia era um curso para mulher. Porque a minha mãe é pedagoga, eu tenho várias tias pedagogas. E nós temos esse reflexo de na educação infantil termos mais mulheres na sala de aula. Me criou essa ideia de que pedagogia era um curso apenas para mulheres. Só que no estralo, eu fui olhar para o currículo do saudoso pastor Antônio Gilberto, um grande mestre que o Brasil recebeu muito dos seus ensinos, um doutor de fato nas escrituras, pedagogo. Aí eu começo a olhar outros nomes, pastor Claudio Honor de Andrade, pedagogo, Alexandre Coelho, pedagogo, Moisés de Carvalho, pedagogo, Esdras Bento, pedagogia. Falei, caramba, mas tem muita gente que faz pedagogia. Eu um dia na aula de economia, professor Renato, na época mestre, hoje doutor, depois de eu apresentar um seminário, ele olhou dentro dos meus olhos e ele falou assim, Adriel, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ué, professor? Quer ganhar dinheiro? Eu estou aprendendo economia, quero investir. Ele falou, amigo, posso te falar um negócio? Se ele assistir, inclusive, não há problema nenhum, né? Ele professa o ateísmo, mas ele olhou para mim nos meus olhos e falou bem assim, isso aqui não é para você não. Você é pastor, cara. Vai fazer teologia. Eu tinha acabado de apresentar um seminário sobre a evolução da economia no período da Revolução Militar. Eu não havia falado nada de Deus no meu seminário. O que eu demonstrava de Deus eram as minhas atitudes. Nunca fui para a faculdade para ficar pregando na sala de aula. Mas ele olhou para mim e disse, você é pastor. Eu com 22 anos de idade. Vai fazer teologia. Olha, Isso dentro da UFMT. Dentro da UFMT.
O meu professor, hoje, se não me engano, ele é diretor do curso de economia lá, do departamento, me mandando sair do curso. Mas ele me fez um favor. Ele teve essa visão. Ele falou, e outra, já te falaram da docência? Você é professor, investe nisso. E aí começou a juntar essas palavras. Outras pessoas amigas já diziam já, Adriel, você é professor por natureza. Investe, investe, investe. Até a hora que eu fui procurar a instituição de ensino, eu cheguei na mentalidade, vou fazer filosofia, ainda resistente. No ato de fazer a matrícula, o gestor da instituição olhou para mim e falou assim, mano, você vai fazer filosofia? Não tô dizendo que filosofia não é boa. Você vai conhecer muitos filósofos e tal, mas, cara, você pode ler sobre isso. Por que você não faz pedagogia? Você dá aula, você já é conhecido já pelas suas aulas, as pessoas gostam. Investe, vai valer a pena. Falei, mas vou fazer pedagogia, eu vou Deus cuidar de tava, criança. Deus tava quase pegando sua cabeça assim. Entende? É pedagogia, é pedagogia. E aí eu falei, não, eu vou investir em pedagogia. E foi o primeiro curso que eu concluí. Ah, todos os outros eu deixei. Ganhei bagagem com eles, não foi perca de tempo. Ah, esses dias um adolescente disse para mim, não, por que eu vou estudar? O senhor mesmo disse que já desistiu de várias faculdades. Falei, sim, mas eu fiquei um ano sem estudar, porque eu saía de uma faculdade e eu entrava em outra. Falei, você quer seguir meu exemplo? Segue direito. Não saia da escola. Você pode sair do curso, mas eu nunca deixei de estudar. Eu sempre Buscar estive em conhecimento. constante buscando conhecimento. Todos os anos. Este ano agora eu estou numa maratona. Estou fazendo a graduação em teologia e estou fazendo a licenciatura, segunda licenciatura em história, porque eu entendi, me gerou a necessidade com o que eu estou trabalhando, eu preciso ter o bacharel em teologia e eu preciso conhecer de história, porque há uma galera nova, antenada, e que de repente ela fala assim, não, mas teologia é só um papo histórico. A história refuta isso. Refuta mesmo? Quero ir lá na história conhecer. Quero ver se tem essa refutação. Quem tem razão? Dentro de mim eu já sei quem tem a razão. Ah, mas quem tem a razão? A Bíblia ou a ciência? Mas há como encontrar um ponto onde eu posso mostrar que a ciência mostra que a Bíblia está correta dentro da história? Se há, eu quero encontrar esse ponto. Então eu fui para a história. Só que não basta, Felipe, eu encontrar esse ponto. Eu preciso saber contar isso e mostrar isso. Para isso eu tenho pedagogia, que é o curso que me ensina a ensinar. Me ensina a aprender, primeiramente, é aprender a aprender e depois é aprender a ensinar. Então, Não, só abrindo um parênteses nessa história aí. Grava, segura aí só pra gente poder entrar um pouco mais profundo nessa parte que você falou da ciência e da teologia, e da certo. Bíblia, né? Porque há uma. Hoje a gente está na cultura do resultado, a cultura da produção, né? Então, muitas vezes as pessoas buscam o conhecimento por ter o conhecimento, né? Para os conhecimentos gerais ali. É um oceano de Sim, conhecimento hoje dentro da cabeça de um jovem de 13 anos, de uma criança de 13 anos de idade. E isso, por um lado, é bom, mas por um lado é ruim também, porque você vai falar algo para esse adolescente, para esse jovem, não, eu já sei disso aí, isso aí não é assim que você está pensando, isso aí é assado e tal. E acontece que a ciência hoje, grande parte, né, da ciência tem várias pessoas, vários cientistas, várias pessoas que são docentes que estudam mesmo, acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas tem boa parte da ciência não acredita, né? E como você lida com essa parte de ensino, como que traduzir isso para a cabeça dos jovens? Porque, deixa eu tentar formular de uma forma mais correta. Como você consegue lidar com essas divergências? Porque, querendo ou não, hoje a ciência ainda tem pontos de divergência com a Bíblia. Digo isso por tempo de criação do mundo, da onde que veio, quem que veio. Como que você consegue lidar com isso quando alguém te questiona? tá. Muito interessante essa pergunta.
Eu penso ela da seguinte forma. Primeiro, vamos lá, na questão do conhecimento, na busca do conhecimento. Lá em Samuel, quando Davi está recebendo pessoas para ajudá-lo, ele chega em Hebron, ele está estabelecendo uma liderança, ainda é um sublíder porque Saul continua no poder, mas algumas pessoas reconhecem a liderança de Davi e começam a se juntar a Davi. A Bíblia diz que vem da tribo de Isacar 200 chefes com conhecimento em todas as ciências do tempo. Ou seja, aqueles 200, essa ciência do tempo, todas as ciências do tempo, significa o seguinte: o que tem de conhecimento? Naqueles dias, esses 200 conheciam, eles dominavam. Então, primeira coisa sobre o conhecimento é a Bíblia. Deus nunca vai te privar do conhecimento. Muito pelo contrário. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento é a máxima. E Deus sempre trabalha com conhecimento científico. Podemos ver isso de várias formas. Moisés, educado no Egito, ele foi formado em todas as faculdades do Egito. Isso não apenas a Bíblia mostra, a própria história mostra isso. Moisés sendo educado em todas as ciências do Egito. Abraão, provavelmente, a história mostra isso, inclusive, não é nem Bíblia que mostra isso, mas a história mostra isso, que quem trouxe a numerologia para o Egito foi Abraão, a descendência de Abraão. Porque na Mesopotâmia eles já tinham o costume de contar, de lá que nós temos os numerais. E eles têm uma habilidade inata, que é uma habilidade científica, astrologia. Não é à toa que Deus fala para Abraão: Abraão, conta as estrelas no céu. Deus não vai te pedir, Felipe, fazer algo que você não tem conhecimento. Deus só pede para contar a estrela para quem tem formação em astrologia, para quem sabe o que é estrela, e para quem conhece de matemática. Era uma habilidade desses povos os conhecimentos matemáticos e os conhecimentos astrólogos. Então Deus faz uma pegadinha com Abraão. Você é o cara da matemática, você é o cara da astrologia, conta aí quantas estrelas tem no céu. Você é bom? Não dá. Essa vai ser a sua geração. Essa é a sua descendência. Vai ser mais numerosa do que isto. Então, isto posto, primeiro assim, que eu gosto sempre de estabelecer, Deus nunca vai privar, a religião não pode fazer isso em nome de Deus, não. Ela pode fazer por sua conta e risco. Em nome dela mesma. Mas em nome de Deus eu não posso privar alguém de buscar o conhecimento. Tu disse algo da nossa geração, que nós estamos em uma enxurrada de pseudo-conhecimento, que na verdade nós temos acúmulos de informação. Do nada as pessoas se tornam analistas políticos, econômicos, entra lá no antigo Twitter, no X, escreve suas abordagens, suas teses, vai para o Instagram, vai para o status, arruma briga no grupo de família, adolescente fala do governo Collor, nasceu em 2000, não sabe nem o que foi o plano real ainda, mas se discute informações. Não significa necessariamente que tem o conhecimento. E como se forma o conhecimento? Não vou ser aqui estritamente pedagógico para falar da formação do conhecimento. Mas a formação do conhecimento, quando nós temos aqui interiorizado em nossa mente, é aquilo que eu ouço, aprendo a ouvir, aprendo a fazer, e quanto mais eu ouço e mais eu pratico, aquilo vai formando e eu adquiro aquilo como conhecimento. A prática vai me trazendo isso. É por isso que nós vamos para o ambiente de escola, nós lemos 1 dia, 2 dias, é a história do menininho, né? E aí, filho, você aprendeu na escola hoje? Eu acho que ainda não, tenho que voltar amanhã. Então, a gente está em constante aprendizado. Preciso voltar lá para ir formatando este conhecimento. Então, Bíblia. Você acredita também que essa enxurrada de informações, ela priva a juventude de pensar? De concluir algo por ela mesma? Vou dizer algo pessoal meu, tá?
Sim, eu creio. Não estou dizendo isso em nome de ninguém, estou dizendo isso em nome de Adriel. É, e, inclusive, já fiz isso. Agora, inclusive, na turminha, nós ministramos aula para o pré-ENEM de língua portuguesa. E eu desafiei a turma do cursinho. Desativa o corretor ortográfico do teu celular, porque a gente já não faz mais nada completo. A gente fica esperando que o celular te diga qual que é a palavra correta. Ou que ele complete automaticamente. Ou que o Google diz, você quis dizer. Então sim, Felipe, até o GPS manda na nossa vida. Tem hora que você sabe a rota. Eu vejo aqui mesmo na cidade, tem lugar que já é contramão. Mudou agora recentemente a via contramão. Para o GPS ainda é mão. E o GPS está dizendo, vira direita, vira direita. E aí a minha esposa, eu sempre falo, eu não obedeço o GPS. Mas o GPS estava falando para ir por aqui. Eu conheço uma rota que vai mais rápido. Porque o meu cérebro realmente sabe que tem uma rota que eu posso chegar mais rápido naquele lugar. Eu preciso, dentro de Rondonópolis, do GPS, a grosso modo, quando eu estou chegando perto do endereço. Eu vi o teu endereço, eu já sabia que era aqui. Eu usei o GPS a partir de quando? A partir da nova rotatória na Avenida Brasil. Falei, a partir daqui que eu preciso do GPS para poder achar o endereço. Só que esse acúmulo de informações nos torna preguiçosos. Então, concordo que a juventude hoje tem um grande desafio de pensar. Pensar. Hoje nós temos tudo pronto. Você pergunta para a turma, tu leu? Não. Mas você assistiu? Tem um filme. Eu assisti. Pô, cara, você teve preguiça de imaginar, de ler, de acompanhar aquilo. Eu sei, talvez eu sou já um pouco meio tradicional nisso. Mas às vezes fala, tem um livro e tem um filme, o que você quer? É claro que eu quero o livro. O filme eu durmo. Minha esposa pode comprovar isso. É raro eu começar um filme e terminar no mesmo dia. Eu parcelo em somos, eu levo. É quase que uma série para me assistir um filme. Agora, um livro, eu pego um livro para ler. A própria Bíblia, pego para ler. Prendeu minha atenção. É onde eu estou, porque me leva a pensar. Agora, a nossa geração tem esse grande desafio, sim, Felipe. Eu até digo, até brinco às vezes lá em casa, falo bem assim, né? Pego com o celular desligado, às vezes eu fico. Olha, ganhar dinheiro fácil. Olha, achar dinheiro na rua. E é inevitável. Vem as sugestões no Instagram. Tu entra no Instagram, tu entra no... Aí eu pergunto, a pergunta que eu faço é o seguinte: até que ponto você queria pedir um iFood ou foi uma sugestão do YouTube? Até que ponto você desejava mesmo trocar de celular ou foi uma sugestão do seu Instagram? Não, porque eu gosto de curtir balada. Gosta? Ou seu algoritmo já definiu isso para você? Não, é que eu sou feliz assim. Você é feliz assim ou seu algoritmo te faz acreditar? E aí o evangelho ele te convida para um negócio fantástico, que é você renovar tudo isso. É o termo que no grego a gente chama de metanoia. Romanos 12, 2. A renovação do vosso entendimento, que é culto racional, que é detalhe. O culto é pensado. Nós estamos acostumados a fazer as coisas no automático com a tecnologia. Culto para Deus não é no automático. É culto racional. Eu tenho que pensar, o que eu estou fazendo? Estou indo para a igreja. Quem que eu tô adorando? Estou indo para a igreja para quê? Eu vou adorar a quem? Eu vou servir a quem? Eu agrado a quem quando eu vou para a igreja? Meu devocional em casa. Pô, ninguém vê. Ninguém vai filmar, ninguém vai tirar uma foto. Vale a pena então fazer? Se não vai ter uma foto no Instagram? Ninguém vai curtir? Depende, né? Se eu estou fazendo para poder agradar a minha rede de seguidores, não vale a pena. Mas se eu estou fazendo o culto racional para agradar a Deus, então é isso. Eu estou chegando ao ponto. E o evangelho, e por isso que o evangelho é transformador, porque eu preciso transformar esses gatilhos. Vamos voltar lá no conhecimento? Volta lá. E me ajuda, hora que você falar assim, André, acabou 5 minutos, acabou. Não, Senão pode tocar, pode tocar. a gente tá Tem conversando tempo ainda. aqui, não tá carregando peso, tá no ar-condicionado. Tem Senão a tempo. gente fica O aqui. professor gosta de conversar. Sim, sim. 2 horas dando aula. Eu tô na área da comunicação justamente por isso, docência e comunicação. Então, a questão do conhecimento. Nós temos grandes desafios. Vamos pensar. Primeiro,
Nós tínhamos toda a geração do conhecimento vindo de dentro da igreja. Então você tem até a Idade Média, quem dita, principalmente no Ocidente, quem dita a forma da educação é a igreja. Ah, e a igreja comete erros clássicos, né? Não vamos entrar nas polêmicas de terra plana ou redonda, tá? Esse assunto vencido. Mas ela comete, no seu zelo, vamos entender isso como zelo também, cometeu sim falhas, cometeu erros. Aí vem a ideia do iluminismo. Só que o iluminismo ele traz uma questão assim. Sofremos demais na mão da igreja. Nós precisamos agora nos libertar. E precisamos nos libertar de toda e qualquer ideia que remeta à divindade. Aí é onde nós passamos, dentro do campo da antropologia, o homem no centro de tudo. Então nós tínhamos o divino no centro, só que esse divino no centro, os homens se aproveitaram, os homens como gestão, se aproveitam e colocam Deus onde Deus não está. Em nome de Deus nós temos guerras, em nome de Deus se justifica homicídios, em nome de Deus se justifica roubos, em nome de Deus se justificam políticas sujas, mas em nome do divino. Tudo isso cria uma repulsa e aí, não, agora a solução está no homem. Bom, acho que a gente já tem por experiência. Sabe que não, né? Não dá, não dá. Já vimos que o homem consegue se sabotar. É só fazer uma autoanálise, pelo menos eu fazendo uma autoanálise. Se tem alguém que consegue me sabotar, estragar tudo, sou eu mesmo. Não preciso de outra pessoa. Não preciso de uma interferência do divino. Eu sozinho. Nem do diabo. Nem do diabo. No campo do sobrenatural, eu mesmo consigo trazer isso para mim. Então, assim, primeiro houve essa ruptura. Não se pode pensar mais. Fé, não se pode pensar fé e ciência. Até que ponto? Vamos pensar aí São Tomás de Aquino, que são referências, Agostinho de Hipona, que muito contribuiu de ambos os lados, no campo da filosofia, como no campo da teologia. Nós tivemos ambientes em que você podia sentar e discutir isso mais amplamente. Agora, infelizmente, Felipe, nós estamos assim, além de tudo isso que já acarreta, que é histórico, nós estamos em um outro momento, e aqui eu posso ser também um pouco teológico, naquilo que eu creio, e eu creio na vinda de Cristo, eu creio em um arrebatamento da igreja, eu creio sim em um culminar dos finais dos tempos, e ainda que eu entendo que nós não estamos no final, mas estamos apenas no início, no começo das dores, tem se tornado cada vez mais difícil você dizer que você pode ser cristão, levantar a bandeira da fé e ter um diploma universitário na mão, ir para uma instituição. E isso se dá devido, na minha análise, duas coisas. O mundo, agora quando eu digo mundo como sistema político. Eles não nos quer receber. Digo como um acadêmico desde 2011. Eu estou dentro das academias, passando por instituições particulares e instituições federais, instituições públicas federais. Não querem. E não querem porque não querem. É como Cristo disse, sereis odiados de todas as gentes. Já chegamos a este ponto, do sentimento de ódio, aquilo que se levanta como bandeira de fé. Segundo ponto, na minha análise, a culpa é nossa. Porque esses ambientes era para nós ocuparmos com muito mais vigor, era para estarmos muito mais presentes, mas como cristãos, nós também nos colocamos, generalizo aqui, não são todos, mas nos colocamos num comodismo de que
Jesus agorinha tá chegando. Se Estudar ele pra vai quê? voltar, né? Jesus já tá voltando. Não, perder tempo com faculdade, perder tempo com estudo, isso não vai levar a lugar nenhum. A minha análise é o seguinte: se eu quero que os meus filhos tenham bons professores, então eu preciso investir e eu preciso provocar nessa geração agora, daqueles que comungam da mesma fé e da mesma visão, eu preciso que vocês façam pedagogia. Eu preciso que vocês se formem em letras. Preciso que vocês se formem em matemática. Vai ficar rico? Não. Tô aqui como prova. Não fica rico. Mais realizado, né? Mas você pode encontrar realização. Então, assim, essa discussão, aí como que eu levo isso para a sala de aula? Eu ministro aula no Departamento de Educação Cristã. Esse, para mim, é um ambiente tranquilo. Eu tenho um outro extremo lá. Quando eu dou aula, por exemplo, de antropologia, eu preciso falar sobre naturalismo. Eu preciso falar sobre teoria da evolução. E já tem aula que às vezes eu estou falando sobre isso e os alunos estão bem assim, ó. Esse professor não é crente, não. Porque eu estou ensinando e aí fica assim, nossa, mas ele está falando isso, mas a Bíblia não fala assim, não. Ele vai ficar só me ensinando essas coisas do mundo. Calma, eu preciso entender. Como que eu combato uma teoria, como eu combato uma ideologia se eu não conheço ela? Isso a gente aprende, inclusive, vida de caserna, né? Você tá lá, vai pro quartel, a primeira coisa que você aprende é reconhecer o terreno do seu inimigo. Como que atua. Não estou dizendo que a educação é o inimigo, mas eu estou dizendo que ali, nesse ambiente, eu posso ter alguém que vai colocar a sua ideologia própria. Como combater esta se eu não conheço ela? Então, 2 pontos. Primeiro, sala de aula quando estou no departamento de teologia, educação cristã. Eu preciso mostrar que existe 2 lados e que faz parte da nossa busca de conhecimento. E até acho maravilhoso isso, porque a própria ciência chama de teorias. Eu digo para eles, nós vamos trabalhar aqui no nosso material, como é o básico, nós trabalhamos 3 teorias e uma verdade. Então, eu trabalho a teoria do naturalismo, eu trabalho a teoria da evolução, eu trabalho a teoria do neocriacionismo e eu trabalho uma verdade, criacionismo. Essa é a verdade. O resto são teorias. E por que são teorias? Porque para a ciência coloca no campo de comprovação, eu preciso tocar, eu preciso aferir, eu preciso visualizar, levar para o laboratório uma amostra, e aí sim, é isso. É por isso que a evolução até hoje é teoria, não é fato. E como que o criacionismo, como eu, Adriel, então afirmo que criacionismo é fato? Porque o criacionismo é por fé. E fé eu não preciso colocar no laboratório. Fé é a certeza nas coisas que não se veem, é a prova daquilo que não se espera. E o mais maravilhoso de tudo isso, Felipe, é que fé, ela vem inata. Nós já vemos a gente já vem no nosso combo de criação, Deus já nos colocou fé. Tem no DNA, Tá né? no DNA. Eu digo até assim, o ateu é um cara de fé, porque ele acredita naquilo que ele se propôs a acreditar, ele tem fé naquilo. Me desculpe, né, a franqueza para você que é ateu, talvez tu tenha mais fé do que os próprios crentes. Porque vocês estudam mais para poder provar o seu ponto do que às vezes nós, o crente, para poder provar o nosso ponto. Então, assim, agora, em uma sala de aula secular, eu tenho que ser sincero e tenho que cumprir também aquilo que diz o currículo. Então, eu diferencio muito isso. Em todos os sentidos, eu fui ministrar a aula de língua portuguesa para a turma do cursinho pré-ENEM e eu disse para eles, olha, não vai tentar lacrar na prova, na redação, querer colocar pronome neutro. Isso não é norma culta da língua portuguesa. Independente da tua posição, independente do que você acredita, a norma culta da língua portuguesa não é esta. Tu vai querer lacrar e o analista que vai corrigir a tua prova vai lacrar também na tua nota. Isso se ele corrigir até o final. Da mesma forma, eu não posso usar
citei para eles, né? Na tua prova de redação, vou aproveitar e vou colocar o meu testemunho de fé aqui. Cara, se não houver algo no mínimo razoável, que eu creio que não vai ter na proposta de tema do Enem, para que você faça um testemunho da sua fé, separe, cumpra o currículo. Então, o grande desafio que eu vejo hoje é essa questão do conhecimento. Buscar o conhecimento de fato, interiorizar o conhecimento. Porque quando eu estou seguro do conhecimento, Adriel, eu estou seguro do conhecimento bíblico que recebi, das escolas bíblicas dominicais, daquilo que aperfeiçoo hoje na faculdade, daquilo que eu venho buscando em Deus, eu estou seguro. Então não é como Paulo escreve dizendo ventos de doutrina. Doutrina é simplesmente ensino. Então não é ventos de ensino ou qualquer outro ensino que vai desvirtuar a minha fé. Agora, qual é o meu temor? A nossa juventude não está estudando. A grande pergunta que eu faço é: estamos convictos da nossa fé? Isso é forte. Conhecemos a nossa... Qual é a declaração de fé da igreja a qual eu pertenço? Da denominação a qual eu pertenço? Eu pertenço a esse ministério. Quem é o meu pai na fé? Quem é o pai na fé desse ministério? Como começou? Qual é a origem? Por que eu me identifico aqui? Como eu posso agregar? Quais são os fundamentos que baseiam, né, esse ministério? Exato. Porque quando eu vou conhecendo isto, eu vou criando, eu vou alicerçando os meus fundamentos de fé. E aí, meu amigo Felipe, não vai ser qualquer vento de doutrina. Eu posso sentar em um ambiente universitário, eu posso ouvir 1 hora de doutrinação, e às vezes até afronta, que isso acontece nas melhores famílias, mas se na sexta-feira, ou na terça, ou no domingo, não sei, no dia do culto de ensino da tua igreja, tu esteve sentado para ouvir a ministração do teu pastor, se você não perde a série de estudos bíblicos da tua igreja, se você acompanha a escola bíblica dominical, se você tem o seu devocional diário, cara, você vai ter medo de 1 hora de discurso. Não é isso que vai tirar você do seu foco. Não é isso que vai tirar você da sua fé. E aí, é tu que faz a pergunta e eu que vou fazer aqui agora. Né? Mas, aí o desafio assim, e como ganhar pessoas nesse ambiente? Aí eu digo assim, não é nenhum muito falar, minha atitude. Eu disse o exemplo que eu tive do meu professor dizendo que eu sou pastor. Uhum. Ele disse algo que tem pessoas que do meu lado não têm coragem de dizer isso para mim. Não tem coragem de olhar e falar assim, eu acho que você seria um bom pastor. Ele teve coragem, e eu digo que não só por ele foi usado ali como instrumento de Deus naquele momento. Então, o que eu quero dizer com isso? É o testemunho. E é por isso que ser cristão não é estilo de vida, é vida. Cristianismo, eu vivo, respiro, me alimento. Da forma que eu bebo, eu sou cristão. Da forma que eu me alimento, eu sou cristão. Da forma que eu ando na rua, eu sou cristão. Da forma que eu dialogo, eu sou cristão. Então, mesmo em um ambiente como esse, um ambiente puramente científico. É num ambiente onde, de repente, as pessoas não tem nenhuma crença ali, não deposita fé em Deus. Mas alguém olha para você e fala, cara, você é diferente. Você é cristão, você é religioso, você é de qual igreja? Aí já começa naturalmente te abrindo portas. Então eu entendo assim, não há por que nós ficarmos brigando. Inclusive, Tiago recomenda isso. Sobre discussões de genealogias, essas discussões teóricas, foge delas. Nós estamos numa conversa mais informal, eu falo assim, ficar discutindo sexo de anjo. Tem gente ainda na igreja querendo saber se no céu tem anjo e anja. Tem gente ainda querendo discutir aquilo que não se discute. Irmão, o que a gente precisa discutir é o seguinte, Felipe, tu vê o fruto do Espírito em mim? Eu dizer para você, Felipe, eu vejo o fruto do Espírito em você. Felipe, essa sua ação
não demonstra o fruto do Espírito Santo. Essa deveria estar sendo a nossa discussão em muitos momentos. E eu vejo que a gente perde, às vezes, energia fazendo textão nas redes sociais, tentando defender um ponto, um argumento, em nome de um pseudo-conhecimento, e que se na verdade formos muito apertados sobre aquilo, você nem tem domínio para poder dizer sobre aquele assunto. Então, eu vejo que nós precisamos, nossa geração talvez precisa voltar, talvez alguns passinhos atrás e se aprofundar o estudo. Heróis da Fé de Orlando Boyer conta a história de, ali está o pai da metodista, John Wesley, ali está Bunyan, está Spurgeon, salvo engano Spurgeon era batista, está Jonathan Edwards, pai do presbiteriano, é ele também. Então nós temos pais de várias igrejas pentecostais, hoje outras renovadas, outras tradicionais, e você vê que um dos ambientes comuns desses homens, onde eles se reuniam, dentro da faculdade, porque eles eram professores de faculdade, alunos de faculdade. Lutero era doutor numa faculdade, professor de faculdade. Savonarola, doutor na faculdade. Então eu vejo que assim, nós precisamos resgatar isso. A gente precisa ganhar as faculdades de novo, né? É isso. Precisamos. Precisa ganhar isso. Ao invés de a faculdade é do diabo. Não, cara. Não. A gente precisa ter jovens bem fundamentados que quando entram dentro da faculdade, porque eu vejo vários pais com medo de colocarem os filhos numa faculdade federal. Pais de dentro da igreja, no nosso ambiente. Ah, não, eu não quero colocar meu filho na federal, não. A federal é um problema, né? Mas a verdade é que é o contrário, né? A gente precisa fundamentar eles na palavra de Deus para que eles não sejam levados para ventre de doutrina dentro dessas universidades, né? Porque realmente, querendo ou não, dentro dessas faculdades tem muitas doutrinas que são totalmente contrárias às doutrinas bíblicas que a gente comunga, né? Mas O mundo está debaixo de um sistema político, econômico, religioso. E é claro que os seus elementos, seus entes, trabalham a favor disso. Então, nós vamos ter embates? Teremos embates. Mas aí volta de novo. Qual é o fundamento? Onde está alicerçado a sua fé? A Bíblia tem mostras disso. Aquela garota diante de Naamã. Uma garotinha. Está num ambiente hostil, longe de seu pai e de sua mãe. Mas não esqueceu que na sua terra tem um profeta que ora e que quando ele ora, Deus pode curar. Que quando ele ora, um milagre pode acontecer. Ela serve de testemunho fora de sua casa. Daniel, ele passa por 3 dinastias, por 3 impérios. Meu amigo, eu fico olhando aqui o movimento em nosso município. Muda prefeito, é raro quem continua dentro da prefeitura, nos cargos de confiança. Daniel, em uma época que se mandava matar, enforcar os amigos do rei, Daniel passa por 3 impérios como conselheiro, como príncipe, na Babilônia. Ele não está no seu lugar comum, mas Deus precisa de Daniel na Babilônia. Eu digo assim, nós, Felipe, estamos exatamente no lugar onde Deus precisa que estejamos. A não ser que você esteja fora da vontade de Deus. Aí a guerra atua com ele. Enquanto você também não convergir para o centro da vontade de Deus, eu experimentei isso na minha vida, já lutei muito, até essa questão da finança, né? A minha ideia era o seguinte: eu irei sustentar outras pessoas. Eu quero ter condições financeiras para sustentar um missionário, para ir lá na Bolívia. Esses dias, sem nenhum constrangimento, eu digo isso. Eu fui alvo, precisei de ser abençoado pela vida de outras pessoas para ir à Bolívia, com a oferta para chegar lá. Porque se dependesse das minhas condições, quando eu recebi o convite para ir à Bolívia, eu falei, as minhas condições é chegar até Cuiabá. Isso pensando na hipótese de ir de voo.
As minhas condições me levam até Cuiabá. Quando foi feito o convite. Quando chegou no dia da viagem, perguntou, e aí, como é que tá? Falei, minhas condições vai até Pedra Preta. Já reduziu. Ah, é, mas eu ainda estou no processo. Talvez a gente tenha depois um segundo momento, uma segunda conversa. Talvez daqui a alguns anos eu possa te dizer uma outra experiência. Mas eu ainda estou nesse processo de formação. Porque eu tinha isso muito na minha cabeça. Eu ser dependente de igreja, as pessoas terem que abençoar a minha vida. Não, eu vou ser aquela pessoa que abençoa a vida dos outros. Vou ter dinheiro para poder bancar, e vou correr atrás do meu. Esta era a minha visão. Deus foi mostrando de várias maneiras fáceis. Eu fui deixando. Aí ele foi escolhendo as mais difíceis. Eu acho que ainda. Eu penso assim, que eu ainda cheguei. Estou chegando ao centro do propósito de Deus na minha vida, até em caminhos fáceis. Eu já vi gente que já sofreu muito mais do que Glória a eu. Deus. Mas eu não me arrependo. Porque aí depois, quando você olha para trás, você fala assim: onde eu estava com a cabeça? Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Eu poderia já ter produzido mais. Eu poderia ter doado mais da minha vida para o reino de Deus se eu tivesse sido menos cabeça dura. Se naquele dia eu não tivesse tomado essa decisão. Se naquele dia eu não tivesse sido tão resistente à vontade de Deus na minha vida. Então, assim, se eu estou no centro da vontade de Deus, se Deus te colocar na Universidade Federal, é porque tu precisa estar lá. Então faça o que precisa ser feito. É uma máxima meio que do militarismo, mas que ela se aplica para todos os sentidos da vida. Chegou na tua mão, faça o que precisa ser feito. Mas se eu preciso falar, é que eu não sou de falar. Cara, seja crente. Você sendo crente, você já está fazendo o que precisa ser feito. Se não me engano, é Lutero que diga: pregue em todo tempo. E se for preciso, fale. Pregue com as suas atitudes, com as suas Exatamente. ações, né? Pregue em todo tempo. Se for preciso, fale. Cara, eu acho lindo alguns testemunhos, né, de pessoas que, pô, passaram pelo vale. Eu mesmo passei por um vale muito, muito, muito fundo, né, e tal. Mas o testemunho, eu acho que mais bonito ainda é daquele que tá desde o início, né, nasceu dentro do berço cristão e permanece até o final da vida. Só que a gente vê até quando Jesus ele vai falar para algumas das igrejas, né, em Apocalipse, ele fala bem assim: eu vi as suas obras e, né, você tem sido fiel e tal, mas você perdeu o primeiro amor. Tem um contra ti. Tenho contra ti que perdeu o primeiro amor. E quando eu tava mexendo no Insta, eu vi aquele vídeo seu lendo o livro do John Bunyan, né, o O peregrino. Peregrino. E você se emocionando ainda, já tem 30 anos que você tá, né, com Jesus, e você se emocionando ainda com a volta dele, né, com a história do fiel, né? Sim. E, cara, eu vejo assim, que talvez a igreja como um todo, ela se envolveu em tantas coisas seculares, né? Eu digo dentro da igreja mesmo, né? A igreja hoje você entra em algumas igrejas aí, você parece que você tá indo num show, né? Com tantas coisas, e luz e som e tal, e tá tão gostoso o culto que a gente se esqueceu de que Jesus ele precisa estar lá dentro. E, cara, como que permanece essa chama? Porque você com 31 anos, 31 anos. 31 anos, né? Se emocionando. Eu sei que 31 anos é novo e tal, mas, pô, é 31 anos ouvindo as mesmas coisas, né? É Sim. 31 anos ouvindo as mesmas coisas, vendo as mesmas pessoas, praticamente, e falando com as mesmas pessoas, mas mesmo assim, cara, ano após ano, e mês após mês, dia após dia, se emocionando com a vinda do nosso Senhor. Eu acho que essa mensagem que você passou no meu coração, eu falei, cara, eu preciso levar esse cara lá. Eu preciso levar o Adriel lá, porque alguém que tá,
né, nessa pegada violenta de trabalho, tanto tempo, mas ainda se emocionando com a volta de Cristo. Como é que você faz, Adriel, para permanecer, para que essa chama não se apague dentro do seu coração? Felipe, eu ouvi as pessoas falando e hoje eu já começo a entender isso. É fácil se tornar técnico. Nós estávamos falando aí na questão do conhecimento. À medida que você vai se aprimorando, você desenvolve uma técnica, uma habilidade específica. Então, pregar, se você não cuidar, ela vira uma técnica. Eu posso dominar a técnica da homilética, aí eu defino qual grupo que eu quero alcançar, se é o grupo onde eu vou falar de forma mansa, se eu vou falar de uma forma mais pausada, se é o grupo que eu vou falar mais energético. Eu defino isso dentro da homilética. Recursos de oratória, técnicas de memorização. Alguns já vai até para o campo da psicologia, técnicas de persuasão, para poder levar, apesar que considero isso inválido, é como se você dissesse que a palavra não tem poder, porque a palavra tem poder para fazer tudo isso de forma natural. Mas é muito fácil. Tu dizendo sobre perder, eu me lembrei aqui agora. Onde é que José e Maria perdeu Jesus? Quando ele estava com 12 anos de idade. No templo, em Jerusalém. No templo. O lugar mais fácil para perder Jesus, ainda hoje, é no templo. Para mim, Adriel, eu preciso lutar todos os dias, porque o lugar muito fácil para me distrair e perder Jesus é no templo. Se eu olhar para a direita, Paulo diz: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tem coisa que Deus não precisa revelar, você conhece. Aí você fala assim: ah, não, essa pessoa aqui, não. O que a igreja virou agora? E se você olha por esse prisma, você perde Jesus. Muito fácil, muito fácil. Perdão. Você perde Jesus muito fácil se olharmos por esse ângulo. Mas o que eu tenho trazido como lembrete para mim? Eu já passei por algumas fases de falar assim: não vai dar. Eu não vou desistir de ir para a igreja e tal. Vou reduzir o ritmo. Mas esse negócio de pregar a mensagem, não dá. Vou ganhar só inimigos gratuitos toda hora. E às vezes até mesmo a sua própria mente te acusando. Tem hora que a gente não precisa do diabo, a gente mesmo é o acusador. Fazemos o papel dele de nos acusarmos. E aí eu tive duas fases na minha vida que foi muito expressiva para mim. A primeira foi no Covid. Isso tudo agora já recente. Na época do Covid, eu fiz uma oração a Deus. Falei: Senhor, tem muita gente morrendo. Perdi amigos da minha idade na época, com 28, 29 anos de idade. Tem tanta gente morrendo. Já estamos sofrendo mesmo. E eu fui egoísta em fazer a seguinte oração: o Senhor já podia me recolher agora. Tá fácil. Só mais um do Covid. Família vai sentir, mas passa, esquece. Daqui a pouquinho acabou. Quem garante também que não vai todo mundo nessa? Essa foi a minha oração. E eu peguei Covid 2 vezes. Na primeira vez, me debilitou muito, mesmo desse porte físico. Uma rotina até razoável de exercícios, mas me debilitou muito. Teve um dia que a minha saturação caiu muito. Minha saturação chegou a 93. Eu em casa, porque os hospitais estavam lotados. E a minha fala para Mônica, na época que eu peguei o Covid, das pessoas da minha convivência: meu pai, minha mãe, minha irmã contraíram o Covid. Eu contraí o Covid. A minha esposa ficou cuidando de nós 4. Eu brincava com ela dizendo assim: vai ser igual o Jó, só vai ficar tu pra contar a história. Porque chegava um e falava: morreu todo mundo, só ficou eu pra contar a história. Eu falei: só vai ficar tu pra contar a história. E aí, Felipe, naqueles momentos do Covid, eu falei assim: agora vai ser a chance
E o dia que a saturação caiu, foi bem angustiante. E eu falava pra Mônica, não me leva pro hospital, não. Porque na hora da angústia, você ora, né? Falando, quero morrer. Aí quando chegar a oportunidade da morte, você fala assim, eu quero viver. Você fica igual o Cid. Não viver, não morrer. E aí eu entrei assim, eu falei, não, não me leva pro hospital, não me leva pro hospital, a não ser que seja o último caso. E aí, resumindo aqui, eu passei pelo processo, foi custoso. Agora, recente, um ano atrás, eu fui na pneumatologista, ela olhou, fizemos exames, eu com a tosse sempre, ela me ocorre, e aí ela olhou o pulmão, né, no raio-x, aí ela falou assim, você é fumante há quanto tempo? Falei, olha, eu nunca fumei, não. Aí os médicos, ela fez aquilo que os médicos fazem e que a gente odeia, né? Não te fala nada, olha pra sua cara. Você nunca fumou? Não. Já pegou Covid? Sim. Sai da sala, chama outro médico e mais 2 alunos e começaram como se eu não estivesse lá. Isso é grave, né? Nós vamos ter que pedir um outro exame. E que não sei o que, tal, tal. É, do lado direito do meu pulmão ficou várias calcificações, enzimas calcificadas, tal. Pra você ter uma ideia de como foi o Covid para mim, antes dos 30 anos de idade. Só que não é isso que eu quero dizer. Eu fui em uma reunião com os adolescentes, não era líder de adolescentes ainda. Me chamaram para uma reunião aqui no Iguaçu. Agora eu posso falar. Quase que clandestina, porque ainda estava terminando aquele período pandêmico. E me pediram para trazer uma palavra. E eu não tinha condições minha de trazer nenhuma palavra para aqueles adolescentes. A minha esposa que fechou o compromisso por mim. Falei, Mônica, eu vou porque você disse que eu iria. Eu não estou bem, não estava bem ainda, questão da própria garganta, pulmão, e não estava bem espiritualmente. Essa questão da chama do primeiro amor. Desanimado, olhando para as coisas à volta. E eu fui àquela reunião, ministrei uma palavra e Deus nos coloca para ministrar aquilo que a gente precisa ouvir às vezes. E eu ministrei para eles sobre os 5 pães e os 2 peixinhos. Aquele garoto entregou para Jesus tudo que ele tinha. E tudo que ele tem, Jesus faz o quê? Parte. A gente fala multiplicar é bonito. Mas imagina, o garoto tá lá, 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que ele tem. E Jesus faz isso aqui, ó. Isso aqui é teu sonho. E Jesus faz isso aqui, ó. Isso aqui é teu projeto. E Jesus faz isso aqui. Você fala, mas minha faculdade, Senhor, meu projeto do concurso, meu projeto de ser rico, o Senhor tá partindo desse jeito. Mas ele parte e o que ele parte serve de alimento para a multidão. Foi o que Jesus fez com aquele garoto. E eu ministrando aquilo para eles e o Espírito Santo ministrando para mim. O verdadeiro sentido da palavra ser aplicada primeiro em mim para depois ser aplicada neles. Aquilo doendo em mim. E quando terminou, uma irmã na fila para pegar um cachorro quente, uma irmã olha para mim, bem daquele jeito pentecostal mesmo. E ela falou assim: filho, você tem pedido a morte, filho. Você acha que eu não ouvi a tua oração? Mas as promessas na tua vida ainda estão de pé. Não é desse jeito. Não vai ser dessa forma. E Deus começou. A minha esposa olhou para mim arregalada porque essa oração foi entre eu e Deus. A ideia era que ficasse em segredo, não era para outras pessoas saberem. E Deus expôs ali, mas expôs em uma rede que iria me abraçar. E Deus usou aquela irmã de uma maneira muito tremenda. E quando Deus falou comigo, aquilo me acendeu. Aquela chama deu uma reavivada. Só que ainda não foi aquele ânimo. Aí quando 2 anos atrás, no mês de setembro, um garoto fala assim: André, nós temos que fazer um projeto, nós estamos perdendo muita gente vítima de suicídio e nós, igreja, não vamos falar nada. Falei, cara, nós vamos. Se você está dizendo isso, nós vamos. Deus xará ele. Falei o seguinte, vamos montar um projeto. Montamos o projeto. Setembro Amarelo, sua vida importa. E nós passamos uma semana planejando. Organizando, tal. Na segunda-feira da semana, que seria? Eu estou voltando para casa.
na José Barriga, tinha uma moto Bros, estava mais ou menos 60 km por hora, 60, 50, e de repente eu vejo um carro branco entrando na minha preferencial. E eu tinha um orgulho em dizer, habilitado desde os 18 anos, nunca bati a moto, nunca bati o carro. Era o chato que parava no semáforo e todo mundo passava com o semáforo fechado. E eu era o amigo chato que ficava lá, que queria fazer as coisas certinho. Quando eu vi, Felipe, na hora eu tive certeza de que eu iria bater. Tem um vídeo até nas redes sociais, o mercado pegou a câmera, filmou bem na hora. E eu tinha certeza que ia bater, eu lembro que eu só clamei, eu disse, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu pensei que isso era um pensamento, mas a primeira pessoa que chegou no local para me socorrer, ele disse, eu só vim porque eu ouvi uma voz gritando do céu, Jesus, tem misericórdia da minha vida. E quando eu olhei para o alto, você estava virando mortal. No que eu bati a moto me jogou, caí de costas, estava com um notebook, José Barriga, naquele horário de 12:07, Deus proveu que é um horário comum de estar subindo e descendo o carro, não veio nenhum carro, nenhuma moto na mão em que eu caí. Só veio o ônibus do outro lado. E a hora que eu caí de costas, a reação imediata foi levantar. Na reação imediata de levantar, quando eu me assentei, a moto veio e caiu por cima da minha cabeça. Minha cabeça ficou exatamente entre o paralama e o escapamento e a roda. Fritou o capacete no escapamento. Aquela hora, eu tive uma sensação assim, eu tentei mexer a cabeça, não consegui mexer a cabeça. Falei, morri, cara. Mas com muita paz. Eu falei assim, deve ser aquele momento que a gente se vê, porque eu tava vendo, eu tinha consciência que eu tinha batido, eu não sabia onde eu estava, mas tinha consciência que eu tinha batido a moto. Falei, morri, deve ser assim que a gente se vê. Não conseguia mexer a cabeça, foi o óbvio. Aí começou a chegar pessoas e tal, fui socorrido. Deus me levou para uma jornada, ainda no final de protocolo de pandemia, Deus me leva para uma jornada de 17 dias. Eu passei 5 dias e 4 noites no UPA, em uma cadeira, porque estava lotado o UPA, não tinha cama para me deitar. Eu tive experiências ali, aquela grande chuva que chegou a derrubar a barraca, as tendas de vacina da Secretaria de Saúde, eu estava lá. Tinha uma janela quebrada, então aquela chuva estava me molhando. E eu sentado naquela cadeira, os enfermeiros que tinham, todo mundo correu para socorrer a tenda que tinha caído. E sabe quando você não tem ânimo nem para levantar? Eu falei, mas Senhor, eu tô aqui, nesta cadeira. Acidente de moto. Eu não estava errado. Por quê? Aquela hora que você se pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Fiquei ali no UPA, até conseguir a vaga para o regional. As pessoas que eu não conhecia, me mandavam mensagem, me ligavam, olha, eu tô vendo com fulano é influente, tô vendo com político, tô vendo com não sei quem, agora vai sair a vaga, vai sair a vaga, vai sair a vaga. E eu via Deus fechando todas as portas. E Deus dizendo, você tá correndo demais. Eu preciso de um tempo contigo. A gente precisa de tirar um momento. E ali, Felipe, eu percebi que eu estava dentro da igreja, envolvido em tudo, momento de pandemia, estava até conversando contigo no off antes, era nós mais novos que praticamente estávamos em todos os cultos, porque os mais idosos queriam, mas a lei proibia. A igreja poderia ser multada, ser fechada se visse alguém acima de 60 anos nos templos, as crianças, os adolescentes. Então quem era que estava nos cultos? Todo domingo. Quem foi a turma que inventou de começar a fazer live? Foi quem já estava mais afeiçoado ao celular, fazendo aula de escola dominical domingo de manhã com os meninos, aquela jornada. Só que precisando de ter um tempo para avivar, manter a chama acesa. Então eu digo que Deus me deu um presente, por mais estranho que seja, ou dolorido que seja. E aí um grande amigo, temos um amigo em comum, falou assim, nós vamos fazer uma vaquinha, nós vamos tirar você daí, vamos levar para a Unimed. Falei, se Deus me quisesse na Unimed, eu já estaria na Unimed. Não vou para particular.
não é orgulho. Agradeço a ajuda de vocês. Mas vamos fazer uma prova com Deus. Se até domingo eu não estiver no hospital regional, isso era numa quinta-feira, eu aceito a vaquinha e ir para a Unimed. Quando foi no sábado à noite, eu fui transferido para o hospital regional. E o que se dizia no UPA era: não transfere no final de semana, só transfere agora segunda-feira. Como eu não fui nas vagas de sexta, falou, só segunda, Adriel, não transfere sábado. Sei lá o que Deus fez, que eu cheguei, que a minha prova com Deus era até domingo, no hospital regional. Então ali, Felipe, eu tive algumas experiências com Deus, livros que eu precisava de terminar de ler, inclusive Psicologia Pastoral. Cara, eu descobri que eu estava precisando de ter esse momento de terapia, até com Deus, porque, assim, a gente vai servindo tanto. Tá, mas e aí? E a hora do descanso? Eu passei a valorizar mais o momento de descanso, o momento da família. Opa, eu preciso fazer a obra de Deus, preciso, mas eu não posso ter a síndrome de Elias. Elias achou que era só ele. O profeta fala, fica tranquilo, tem 7.000 na cova. A gente não pode correr o risco de achar que só eu faço. Só eu sou o cara, só eu sou o líder. Irmão, se Deus quiser, tem 7.000 aí. Ele levanta na hora. Assim como eu cheguei. Tem um amigo meu, o Thiago, ele fala que eu tenho a unção do step. Eu sou substituto. De repente falta um pregador lá. Manda o Adriel. Aí, de repente, do step, do substituto, vira o oficial. É a porta que Deus abriu. De repente, para alguém ser meu substituto e ser o oficial, é só estar alinhado no plano e no tempo de Deus. Não posso ter a síndrome de Elias, de achar que eu faço tudo sozinho. Então, esse momento que eu tive esse reencontro com Deus, experiências com Deus naquele hospital. Deus permitiu apenas essa cicatriz. Pelo meu acidente, era para estar morto. Só quebrei o escafoide, reduzi um pouco os movimentos do punho esquerdo, mas Deus me preservou com vida e me deu uma oportunidade de restaurar de novo aquela comunhão. Então, o que eu digo hoje? Como manter aceso? Quando eu digo para os meus adolescentes, para os jovens, que eu olho no espelho, não é frase de efeito. Eu olho no espelho e o meu maior inimigo está lá. E eu preciso me negar. Porque ainda hoje, de vez em quando, dá vontade de ser rico. Dá vontade... Eu sei que o potencial, que não é meu, mas que Deus me deu, eu sei que se de repente fosse aplicado em outras áreas, eu poderia estar bem financeiramente, eu poderia estar em outros lugares, mas não é aquilo que vai realizar a minha alma. Não é aquilo que, no dia em que eu prestar conta, e é por isso que o Peregrino me emociona, e justamente no trecho que é o final dele, porque a gente passa por todas essas batalhas, todas essas angústias, mas não é com o objetivo de ganhar alguma coisa aqui, Felipe. Até porque o que o mundo que teve a capacidade de matar Jesus tem de bom para me oferecer? Que ele pode me dar de bom se o homem, o mais bondoso, o melhor do mundo que passou por essa terra, o que ele deu de bom foi a morte? Ele não vai ter nada de bom para me oferecer. Mas é saber que lá no céu haverá uma recompensa. Eu tenho um texto que é: você será julgado. A Bíblia fala de 7 julgamentos. E eu não tenho medo de ser julgado, porque eu não espero nenhum dos outros julgamentos de juízo para aqueles que não serviram a Cristo. O único julgamento que eu espero, e que a Bíblia me afirma, é que para nós, os salvos, o julgamento é o tribunal de Cristo. Iremos mostrar as mãos, e tudo aquilo que eu fiz com as minhas mãos, bem ou mal, eu vou prestar conta a cada segundo. É o dia que o dono do tempo, Deus que é dono de todo o tempo, ele não vai ter tempo para mim, não vai ter tempo para você. Ele não vai ter 30 segundos para a gente pedir perdão, ele não vai ter 1 minuto para a gente poder voltar e dar um último abraço. Não tem. Na hora que nós formos chamados para a eternidade, aí nós vamos passar por esse julgamento, o tribunal de Cristo. Aí nesse dia nós vamos descobrir que valeu a pena. Se das minhas obras, quando for levado ao fogo, sobrar alguma coisa e tiver galardão, amém. Se não tiver, a Bíblia diz que todavia o tal será salvo, porque esse julgamento já é para o salvo. Eu não estou correndo nem atrás do galardão, eu estou correndo atrás da minha salvação. Então é esta lembrança, é esta motivação que nos mantém de pé. E é isso que eu rogo a Deus e peço: Senhor, não me deixe ser técnico.
Não me faça pregar sobre o céu se eu não estiver sentindo o céu. Não me permita falar dos dons espirituais sem mover nos dons espirituais. Não me permita falar da beleza do céu sem acreditar na beleza do céu. Então eu prego o arrebatamento da igreja. Eu digo para os nossos adolescentes que haverá sim uma recompensa e haverá um julgamento de todas as nossas obras. Então eu preciso acreditar nisso, viver como quem acredita nisso. E isso vai nos mantendo com a chama acesa, esperando o grande dia. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. A gente não tem que saber o tempo, a gente tem que saber que temos que estar preparado. Glória a Deus. Pronto. Já estamos com quase 1h40 aqui de Tudo conversa. isso. Você conversa, hein, Felipe? 1h40 de conversa. E eu gosto de deixar um momento agora nessa finalização que tem sido... lógico que aqui nós já falamos sobre várias coisas que alcançaram o coração de pessoas aqui. Alessandro Oliveira, Johnny Herbert, Marilene Batista, Parceiros aí. Leidiane Santos e Jaziel da adolescência lá. Adolescente. Maranata e o Nader. Abraço ao Maranata, inclusive. E eu gosto de deixar sempre esse momento agora que o Senhor, ele tem uma mensagem em cada pessoa, né? Tem uma mensagem que ele quer passar para essa geração. Ele tem uma mensagem em mim, ele tem uma mensagem no Adriel. E que mensagem que o Senhor tem colocado no seu coração para essa geração agora, Adriel? Então, Felipe, eu tenho carregado isso comigo já há algum tempo. Um grande abraço para o Johnny. Johnny é um dos nossos líderes de adolescentes, monitor do setor 1. Deus abençoe. Deus abençoe Jaziel, Deus abençoe a Leidiane. Minha mãe é a Marilene. Obrigado vocês pela audiência. Esse é o time que sempre está junto. Felipe, nós temos um lema, e esse lema veio em um desses momentos de pandemia. A pandemia, ela me deixou dentro de casa. Primeiro, ela me deixou quase louco, porque sempre a vida muito ativa, sempre muito corrido, e principalmente a igreja. Cara, me doeu muito não poder participar dos cultos. Me doeu muito ter que me conformar com... Nossa, é uma bênção o recurso tecnológico da live. Mas eu sou da síndrome da paz do Senhor, cara. Eu não posso ver um irmão que eu quero pegar na mão. Eu quero dar a paz do Senhor. Eu quero dar um aperto. Se eu tenho liberdade, eu dou um abraço. Isso me move. Isso me move. Se alguém tem vergonha de ser reconhecido na rua como cristão, tem azar quando me vê. Porque eu sou daquele que grita do outro lado. Irmão, pode ser tal. Me move isso. Então, assim, primeira pandemia quase me deixou louco. Segundo, ela me deu uma oportunidade de estudo. Me deu uma oportunidade de... Adriel, quem é tu? O que você vai sair dessa pandemia? E aí uma das palavras que o Senhor ministrou muito ao meu coração, quando Moisés está diante do mar, e Moisés clama ao Senhor. Ali foi uma posição puramente estratégica. Deus deu a estratégia para Moisés, uma estratégia militar. E Deus fala exatamente o que vai acontecer. Olha, Faraó vai pensar que vocês estão embaraçados, vocês estão confusos no deserto, que vocês se perderam e foram dar de novo de frente para nós. E eles vão te seguir. Essa ideia, hoje, para quem assiste série policial e tal, é a famosa isca. Deus fez o povo de isca para Faraó seguir, porque ele queria aplicar o juízo para Faraó. Deus e Moisés sabiam disso, o povo não. O povo deu em cima de Moisés, vai nos matar, não trouxe para o deserto para matar. Tá vindo aí, Faraó, o mar tá na frente, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E o povo coloca tanta pressão no líder, se alguém até me perguntou, como que o líder aguenta a pressão? Eu falei, não aguenta, Deus que socorre. Moisés é um exemplo. 2 momentos a gente vê bem claramente isso. Ele perde a entrada da terra prometida, é um líder que não aguentou a pressão, bateu na rocha, naquilo que era só para falar. O estresse do líder. Então o líder precisa cuidar de si mesmo. E nesse momento, a pressão da turma foi tanto que Moisés vai orar.
E aí, Felipe, você sabe que Moisés era gago, né? Tinha dificuldade de fala. Imagina, o faraó tá chegando, o exército tá chegando, e Moisés, c. Imagina Moisés fazer uma oração dessa. Deus falou, Nervoso. Moisés, para. Por que clamas a mim? Não precisa orar, não vai dar tempo. É claro que eu tô aqui, né? Explorando o texto. Por que clamas a mim? Diga ao povo para que marche. Essa palavra veio de encontro ao meu coração. E ela que tem me movido até hoje. Diga ao povo que marche. Ah, Adriel, mas a política está instável. Marche. Não é hora de estarmos parados. Creio que de tudo que nós conversamos aqui, de tudo que eu tenho vivido, nós temos um lema, o Nader não para, e a gente sempre repete isso, e às vezes eu até digo para alguém, a gente repete isso até para a gente não esquecer, que a gente não pode parar. Tem hora que a gente está arrebentado, 1 hora da manhã, a gente saindo de reunião, às vezes 2 horas da manhã, a gente está ainda organizando alguma coisa, fazendo Google Meet, trabalhando em prol ao reino, eu não posso parar, eu tenho que continuar. E com tudo isso, o que eu tenho para dizer é continue naquilo que você foi chamado. Então, assim, Deus te chamou hoje para o Fundamentos. Não pare. Esse é só o 8º episódio. Deus tem mais para você. Tem mais para abençoar outras vidas através deste recurso. Para você que está assistindo esse bate-papo, naquilo que Deus colocou à sua mão, nós somos muito tendenciosos. E talvez nesse exato momento você está fazendo um balanço, colocando na balança. 2023 não deu. 2024 eu não quero investir. Será? Será que é isso? Será que Deus te trouxe até aqui para você parar? Ou será que a ordem é marche? Adriel, mas e o mar? E daí? O mar tá lá. Mas o mar tá fechado. Tem fé? Moisés vai. O mar se abriu. Então eu creio que 2024, eu estou crendo nisso para minha vida, e a mensagem que eu quero deixar e ministrar para a vida de quem nos ouve é 2024, um ano de mar aberto. Alguém pode achar que o deserto te deixou perdido, mas talvez seja apenas uma estratégia de Deus para confundir os teus inimigos. Deus tem um senso de humor fantástico. Ele gosta de deixar às vezes alguém, tô aqui no auge, não tenho que prestar conta a ninguém, de repente é surpreendido. E de repente aquela pessoa que está tão contrita, achando que não tem mais esperança, é a hora que Deus abre o mar. Aí só que tem o efeito, né, de mar aberto. Porque eu penso, no lugar daquele povo, eu acho que as minhas placas ia colar um pouquinho. O mar abriu. Quem garante que esse negócio não vai fechar? As dúvidas que a gente vem. É por isso que a ordem vem enfática. Diga ao povo que marche. Talvez tem pessoas que já estão, Felipe, até diante do mar aberto e tá travado. E o mar vai fechar, uma hora ele fecha mesmo. Então eu tenho que estar no time de Deus. De repente a porta já está aberta. Só está faltando você andar. Então, marche. Eu amo a questão da marcha, ordem unida. Porque marchar não é andar. Marchar não é correr. Marchar é progredir de forma cadenciada. Você não precisa correr na velocidade. Não precisa comparar com o meu irmão. Eu tenho que ir porque fulano tá 100 km, eu tenho que estar 100 km. Não. Você também não precisa se comparar ou se sentir mal porque seu irmão tá a 10 e você tem condições de ir a 20. Teu chamado. Marche, mas seja constante. A marcha exige constância. A coisa mais bonita que a gente vê em um exército é que passa por cima de tudo que tiver. Se tiver obstáculo, o exército não para a sua marcha. Ele continua de forma cadenciada e constante. Então, deixa essa mensagem aos nossos amigos. 2024 não para não. 2023 não terminou. Não é para parar também. Dá tempo de fazer muita coisa ainda em 2023. De repente o mar já está até aberto. Só está faltando você ter coragem. Jogar o pé direito para frente e marche. Deixa essa palavra para cada um de vocês. Glória a Deus. Diga ao povo que marche. Esta é a Cara, mensagem. Êxodo fala, é muito o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? A Bíblia ela é muito contemporânea, né? Olha, Paulo escreve à igreja de Corinto, é Roma, sei lá, eu conheço a Bíblia, não memorizo muitos versículos não, mas ele diz assim, é Coríntios,
que todas as coisas dantes escritas é para proveito e ensino nosso. Ah, o que o Egito tem para nos ensinar? Você tá louco, cara? Muita coisa. O Egito, a Babilônia. Muito, Gente, muito. vamos chegando para mais um final aqui de um podcast Fundamental. E, cara, foi um prazer ter você. Muito bom. Nós vamos ter vários outros momentos, outras conversas. Que a gente possa, né, se alinhar aí para mais alguns outros eventos, Amém. né, lá para fora. E eu quero agradecer aí a todos que tiveram. Nós tivemos hoje quase 30 visualizações, Muito né? bom. Um público muito bacana. Teve mais gente aí, Teve uns 5 de cada canal no no YouTube. do pastor? É que no meu aqui foi 30 visualizações. Tá indo bem. Graças a Deus está alcançando bastante pessoas. Gente, não esqueça, no próximo sábado a gente vai ter um papo aqui muito interessante sobre paternidade. Especial de 2023 aí. Eu vou estar aqui junto com meu pai, que é o meu pai natural mesmo, Nelis. E o pastor Rodolfo vai estar aqui com o Lucas, que é o pai na fé do Lucas. E os dois vão estar. Eu e meu pai vamos falar sobre paternidade natural e eles vão falar sobre paternidade espiritual e como lidar com problemas em relação a isso. Que eu e meu pai, eu e meu pai nós tivemos problemas, mas nós nos resolvemos e os dois também tiveram. Então, no próximo sábado nós vamos ter esse papo sobre paternidade. E a paternidade ela é algo essencial na vida do crente, porque Deus, ele escolheu se revelar como pai. Deus, ele escolheu se revelar como pai. E talvez a nossa dificuldade com os nossos pais carnais, nós estamos levando essa dificuldade para o relacionamento com Deus. Então, fique ligado, no próximo sábado nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Tamo junto, até a próxima, até semana que vem, que você possa ser uma geração fundamentada na palavra. Amém? Tamo junto, Adriel. Muito Valeu, irmão. obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade.